Talvez você já sabe, os chineses usam os caracteres chineses para escrever. Mas você já pensou quem que criou esses caracteres chineses? Quantos anos de história eles têm? E como foi descoberto tudo essa história? Será que existe alguma lenda? Esse vídeo eu vou contar tudo sobre os ideogramas chineses para você. 大家好，我是思思。Oi, gente, sou a Cici, sou chinesa da China mesmo, mas já vivi aqui no Brasil faz 9 anos. Talvez você já sabe, também sou professora de chinês. Então hoje a gente vai ter uma aulinha, conhecer uma coisa mais importante, mais fascinante da cultura chinesa, que é ideograma chinês. Já sabe, se você está pensando em começar a aprender um pouco de chinês, saber mais sobre a língua chinesa, você pode se inscrever no nosso curso gratuito, o link na descrição. Antes de tudo, a gente precisa conhecer uma pessoa. Que é essa pessoa? Quem é ele? O nome dele chama Chang Jie, ok? Chang Jie. Em que ano ele viveu? Não sabe muito bem, porque essa pessoa existe sim, de verdade, mas ele faz parte de uma lenda sobre a criação dos ideogramas chinês. Bom, primeiro vamos falar quem é essa pessoa na história e depois a gente fala a lenda. Na história, essa pessoa, Chang Jie, ele viveu na época de Huangdi, ou seja, Imperador Amarelo, que talvez muitas pessoas que aprendem medicina chinesa conhecem, que aprende história chinesa também conhece, é um imperador muito famoso. A época do Huangdi foi de 2717 a.C. até 2599 a.C., mais de 4.000 anos atrás. E Chang Jie, essa pessoa, foi a pessoa que registra a história da época. E foi confirmado, essa pessoa, junto com outras muitas pessoas, contribuíram muito para a organização, na verdade, dos ideogramas chinês. Ou seja, com certeza não foi uma pessoa que inventou o ideograma chinês. Durante muitos anos, antes da época de Huangdi, já existia vários escritos nas pessoas, né? Cada grupo. Só que Chang Jie e outras pessoas organizaram, resumiram e fez um sistema mais organizado da escrita chinesa. Agora, sabendo a história, a gente vai falar a lenda. A lenda falou que o Chang Jie inventou os ideogramas, porque o Imperador Amarelo falou que então a gente precisa registrar as coisas. Então vamos lá, você vai passear, observar o céu, observar os animais, observar os rios, montanhas, todas as coisas, e você inventa um sistema escrita para a gente usar. Ele é um gênio e ele tem 4 olhos na lenda, né? Ninguém tem 4 olhos na vida real. E ele conseguiu. E quando ele conseguiu inventar os ideogramas chinês, falou que aquele dia choveu os arroz do céu e os fantasmas choravam por causa de ter medo de os humanos vai escrever, vai registrar a crítica das fantasmas. Tá escrito assim, eu simplesmente tô traduzindo para vocês. E tem uma outra lenda, falou que os coelhos também chorou nesse dia, porque coelhos sabia que os humanos vai usar o pelo do coelho para escrever os ideogramas. Claro, isso foi com certeza uma lenda, porque aquela época o pincel, que foi o caneta, durante muitos anos na China, não existia. Até muitos anos depois, a escrita tudo foi feito com a faca, nos lugares duros. Depois a gente vai falar. Enfim, né? A gente precisa conhecer esse Chang Jie, porque a gente tá falando do ideograma chinês, e Chang Jie, ele é considerado um deus do ideograma chinês. Então, vamos falar xie ni, Chang Jie, muito obrigada, porque hoje em dia a gente tem muitas pessoas estudando ideograma chinês, e com o ideograma chinês a gente consegue ler as histórias antigas.
letras e entender a cultura chinesa melhor. Agora, voltando do básico, se você ainda não tem ideia nenhum o que é escrito chinês, a gente precisa falar uma coisa, que é qual a diferença de escrita chinesa e escrita portuguesa. Primeiro, vamos falar português. Quando a gente escreve uma palavra, como é isso a gente escreve? Por exemplo, a gente escreve sol. Então, a gente escreve esse, o, ele. E quando a gente só escreve esse, não quer dizer nada, porque é só um consoante. E o só um vogal. Os dois são as letras. A gente precisa combinar as letras para formar as palavras e assim as palavras têm significados. Mas na escrita chinesa é diferente, porque os ideogramas chineses, cada um ele já representa um significado. Por exemplo, esse ideograma, o que significa? Então ele significa sol. Sim, esse ideograma ele significa sol. Ele não precisa combinar com outros ideogramas para significar sol. Ele sozinho já tem significado. Por isso chama ideograma, né? Ideo significa ideias e grama significa gráficos. Ou seja, usar os gráficos para representar as ideias. A segunda pergunta, como surgiu a escrita chinesa? A gente já sabe a lenda, já conhece Cangjie, que é deus dos ideogramas chineses. Mas na história, tudo isso desses anos, como foi a descoberta da história? Tem uma história muito importante e outra pessoa muito importante, que é essa pessoa. Como você pode ver, né, ele já é uma pessoa bem mais recente. Sim, chama Wang Yirong. E ele viveu na dinastia Qing, que é a última dinastia da China. É de 1636 até 1912, pois já não é mais dinastia. Bom, voltando para Wang Yirong, essa pessoa, ele já é um pesquisador, ok? Ele já é uma pessoa que tem conhecimento, não é qualquer pessoa. Por isso, foi muito importante a descoberta. Ouve bem agora, eu vou contar a história. Em 1899, essa pessoa, né, já era mais velha e ele pegou uma doença. Ele não consegue ir para a drogaria para pegar remédio e aí ele mandou uma pessoa para pegar remédio para ele. Mas ele gosta sempre checar todos os remédios. Como assim que todos os remédios? Sim. O remédio, naquela época, só existia remédio chinês, que é várias plantas, raízes, às vezes tem animais. Então ele foi checar os remédios e aí ele descobriu uma coisa em uma peça, que é casca de tartaruga. O nome da casca de tartaruga em medicina chinesa chama longu, osso de dragão. Claramente não existe, né? Porque não existe dragão, mas o nome é longu. E ele descobriu, né, nessa casca, tem algumas coisas escritas. E pelo conhecimento dele, ele falou, então, esse casca é diferente. E eu não sei se ele tomou esse remédio, porque claramente acho que ele não usou esse. Por quê? Porque ele foi para a drogaria e comprou todos os longu, casca da drogaria, e foi para outras drogarias para coletar essa casca. E quantos eles? Ele conseguiu 1500 peças. Bastante, né? Eu acho que ele era um rico. Mas, enfim, foi assim um ideograma chinês mais antigo que a gente tem registrado hoje em dia. Foi descoberto pelo Wang Yirong. A gente chama Jiaguan. O que significa Jiaguan? Wan é literatura, Jiagu, Jia é casca e Gu é osso. Ou seja, uma escrita feita em cima do osso ou cascas, coisas duras. Mas antes dessa pessoa, será que as pessoas não sabiam o ideograma, a história do ideograma? Sabia. Só que antes dessa pessoa, as pessoas não sabiam o ideograma chinês existe tudo isso dos anos. E foi ele que descobriu um ideograma mais antigo até hoje. Pode ser que tem alguém, talvez você, pode descobrir o ideograma chinês mais antigo do que Jiaguan, mas ainda não aconteceu. E com essa pessoa, a gente pode falar que o ideograma chinês registrado, pelo menos, tem mais de 3.000 anos e meio de história, porque esse peça foi registrado desde 1300 antes, quase 3.000 anos e meio. A terceira pergunta, como os ideogramas são usados hoje? Será que teve uma mudança muito grande tudo isso desses anos? É certeza. Até hoje, os ideogramas chineses ainda estão mudando. Mas pensa, durante mais de 3.000 anos, a cultura muda muito, as pessoas mudam muito, tudo muda
muda muito. A economia, a política. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Pode ver. Os ideogramas chineses que é escrito hoje em dia é muito diferente comparado com Jiaguan, que é o primeiro registro dos ideogramas. Não é só por causa de, hoje em dia a gente usa caneta, antes usa faca. Não é só isso. Os traços também mudaram muito. Uma mudança do ideograma chinês mais recente foi o ideograma simplificado, um processo do ideograma simplificado. O que é isso, simplificado? Em chinês, na verdade, a gente chama os ideogramas simplificados e os ideogramas complicados, né? Mas em português, geralmente a gente traduz para ideograma tradicional. Por que tradicional? Porque o ideograma, a versão ideograma tradicional foi uma versão anterior do que o ideograma simplificado na China continental. Primeiro vamos falar onde a gente usa ideograma simplificado e onde a gente usa ideograma tradicional. Simplificado, ele principalmente é usado na China continental. Também é usado na Singapura. E os ideogramas tradicionais é usado em Hong Kong, Macau e Taiwan. Eu vou mostrar alguns exemplos de simplificado para tradicional. Você pode ver, primeira coisa que a gente vê, já pode ver que o simplificado, o ideograma tem menos traços. Esse, na verdade, foi um processo desde muitos anos, né? Desde o início do século XX já começaram esse processo, só que não legalizado, não é tipo sistemático. Foi no ano 50 do século XX, a China continental lançou, né, esse sistema de ideograma simplificado. A ideia é melhorar a alfabetização das pessoas. Pensa, se você escreve, precisa escrever 40 traços para um ideograma, agora você precisa escrever só 20 traços, diminui o tempo de escrever e a mais pessoas conseguem aprender os ideogramas. Mas claro, tem muito crítico para ideograma simplificado, porque às vezes, em alguns casos, foi simplificado demais e perderam o sentido original, sentido tradicional. Como escrever os ideogramas? Será que tem algumas dicas mais práticas para escrever? Sim, quando a gente começar a escrever ideograma, a gente sempre indica uma ordem para escrever os traços, porque não é simplesmente você não desenha o ideograma, você escreve, porque tem os traços básicos, como você pode ver aqui, para escrever todos os ideogramas. Por exemplo, traço horizontal, traço vertical, o ponto. Então, os ideogramas chineses não são imagens, não são desenhos hoje em dia, eles são símbolos e tem uma regra sim para escrever. Aqui eu quero indicar um vídeo no canal Clube de Chinês. Eu falei os 4 jeitos de inventar os ideogramas chineses, porque como eu falei, os ideogramas chineses hoje em dia ainda está evoluindo e como produzir, por exemplo, um novo ideograma chinês. Já pensou isso? Será que você, conhecendo como inventar o ideograma, consegue inventar um novo ideograma? Pode sim. Eu também posso inventar o ideograma, só que não é reconhecido. Mas você pode inventar sim. Por exemplo, se surgir uma coisa nova na China, como a gente consegue ter um ideograma para isso? Porque você sabe, todas as coisas são escritas em ideograma. Vou dar um exemplo muito legal que é café. Café em ideograma é assim. Como a gente fala, é café, é muito parecido com café. Café. E esses 2 ideogramas, será que existia antes? Foi criado só para café? Sim, ele foi criado por um jeito que a gente chama composição de pronúncia e som. Ou seja, eu uso uma parte de significado e uma parte de som e eu combino e formar um novo ideograma para representar uma ideia. No caso de K, a gente tem esse quadradinho, ele é radical, ele é parte de significado de boca, ou seja, ele representa significado boca, é uma comida, tem a ver com boca. E outra parte, que é isso, ele tem um som de jia, então é muito parecido com K. Então esse ideograma K foi inventado para as palavras importadas.
Ele também é usado para curry. Olha, curry em chinês. Muito bem, hoje acho que depois desse vídeo você conhece muito melhor sobre ideograma chinês, a história, e ainda conheceu duas pessoas que foram muito importantes dessa história do ideograma chinês. Aqui eu vou indicar um playlist para você assistir. E aqui embaixo é canal Clube de Chinês. Se você quer conhecer mais ideograma chinês, mais língua chinesa, pode ir lá. Lá tem muitas aulas de mandarim, tá bom? Até o próximo vídeo. 再见